Nós vamos agora para o nosso primeiro painel, que é os desafios da liberdade na América Latina. Nós temos dois ex-presidentes como conferencistas, que chamarei ao palco daqui a pouco. Mas antes, falar um pouco sobre os dois. Maurício Macri, empresário e dirigente político, foi presidente da Argentina de 2015 a 2019, rompendo 70 anos de bipartidarismo. 2 vezes eleito pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E o presidente Macri ele tem como grande conquista, além de tudo isso, ter introduzido reformas liberais dentro da Argentina. E aqui, naquela posição de técnico de segunda-feira, nós podemos dizer que ele poderia ter feito mais. Só que, quando nós enxergamos diretamente como funciona a sociedade argentina, especialmente a força que o peronismo tem dentro desse país, nós podemos interpretar melhor a grandeza da obra desse ex-presidente. Nosso segundo palestrante é o ex-presidente Michel Temer, advogado constitucionalista, poeta e professor. Foi presidente do Brasil entre 2016 a 2018 e liderou a importante reforma trabalhista de 2017. O presidente Temer ele criou uma condição impressionante para que nós pudéssemos discutir mudanças importantes para o nosso país, mas, ao mesmo tempo, ele enfrentou um momento muito difícil da economia. Como todos sabemos, o governo anterior tinha rompido os preceitos econômicos mais básicos do Plano Real e jogava o nosso país numa espiral inflacionária e um descontrole fiscal total. Com o presidente Temer, nós conseguimos recuperar uma estabilidade importantíssima, mas durante cerca de 1 ano e meio, as coisas não foram muito fáceis. E eu lembro de ter conduzido um debate com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, no qual os empresários estavam irritados, porque, afinal de contas, a economia estava demorando para pegar no tranco. E eu falei para os empresários naquele momento, nós quisemos a volta de um governo ortodoxo, uma condução ortodoxa na economia. E agora vocês querem uma rapidez de resultados heterodoxos? Isso não funciona. Portanto, a gente tem muito a agradecer ao presidente Temer por todo esse desafio que ele conseguiu performar aqui no país. E vamos chamar os dois conferencistas, por favor. Presidente Michel, presidente Macri. Nós teremos, a pedido do presidente Macri, uma palestra de 20 minutos e depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. Presidente Michel, o senhor quer seguir o mesmo formato? Pode ser? Então, tá bom. Bom, senhores, vamos, então, partir, sem mais delongas, para senhores e senhoras, aliás, né? Tempos politicamente corretos, nós não podemos deixar de mencionar as mulheres que estão aqui na nossa plateia. Vamos, então, chamar o presidente Macri, por favor, para a sua palestra, e depois a gente faz a sessão de perguntas e respostas. Por favor. ¿De acá? Bueno, buenos días a todos. Es una alegría estar acá, querido presidente Temer. Vivimos momentos juntos muy especiales del Mercosur y de Brasil en ese momento. Una alegría volver a encontrarnos. Gracias, Salim Matar, por invitarnos. Con Salim tenemos una larga historia. Lanzamos Localiza juntos en Buenos Aires cuando Salim todavía tenía pelo, así que no sé, se fue hace muchos años. Hace muchos años. Y acá estamos, convencidos de la importancia de
las ideas liberales y convencidos de un destino común entre Argentina y Brasil. Yo soy un argentino que, si en Qatar Argentina es eliminada, yo torzo por Brasil. Somos muy pocos en Argentina, sí, pero yo soy uno de esos, porque realmente tengo un profundo afecto y respeto y admiración por la energía, la positividad del pueblo brasilero. Pero yo querría, así calmamente, así me pueden entender, decirles, compartir con ustedes qué mundo estamos viviendo. Y esto sucedía ya antes de la pandemia y la guerra, que tuvo en sí mismo muchas consecuencias. Vivimos un mundo muy inestable, yo diría que la era de la inestabilidad política, con ciudadanos insatisfechos, frustrados, enojados. Y uno dice, pero la política está así, pero el mundo está cada día mejor. Y si alguno tiene dudas, les recomiendo 2 libros, hay varios, pero uno es Progress y el otro es Factfulness, de Hans Rosling, médico científico sueco, donde hay mucha información científica que muestra cómo cada día el mundo evoluciona en las cosas que mencionó Salim, ¿no? Longevidad, calidad de vida, servicios. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Y esto pasa por lo que yo llamo la era de la revolución de las expectativas. Todos sabemos que estamos frente a la mayor innovación, revolución tecnológica de la historia de la humanidad. La inteligencia artificial, la genética, la robótica, no solo han cambiado el mundo laboral, sino también han tenido un enorme impacto en la educación, en los sistemas de salud, en la forma que nos relacionamos, que nos comunicamos, y específicamente en la comunicación. Hoy tenemos plataformas globales que segundo a segundo nos dicen lo que está pasando en el mundo entero. Nunca antes pasó algo igual. Y hoy, una persona recibe en 30 días más información de la que todos nosotros recibíamos en toda nuestra vida 15 años atrás. Esta locura ha pasado. En 30 días tenemos más información que en toda una vida, hace poco más que una década. Eso nos permite decir que hoy todos los ciudadanos del mundo, sean ricos o pobres, son millonarios en información y billonarios en expectativas. Porque todos saben qué es lo que tiene el que tiene al lado. Entonces todo el mundo está comparando. Y eso lleva a que todo el mundo pida más. Yellow Bells en París, los incendios de Santiago de Chile, las revueltas en Ecuador, en Colombia, acá mismo, hace un par de años, había reclamos combinados contra la corrupción, pero también de demanda de más servicios y más cosas. Y eso tiene en jaque a nuestras democracias. Recordemos que hay solamente, Falcao, 28 full democracies in the whole world. Solamente 28. Pero este fenómeno de las expectativas, tiempo a tiempo, también va a impactar en otras formas de gobierno. Pero justamente la tecnología desafía a las democracias en 2 planos. El primero es la velocidad y el segundo la fragmentación. La velocidad porque este aparatito, nuestros cell phones, han generado que nosotros, tocando una pantalla, tenemos música. Tocamos la pantalla
y vemos un video, una película. Tocamos la pantalla y tenemos un date para esta noche, con una mujer o un hombre para salir a comer. Pero la democracia no hay ninguna pantalla que uno toca y resuelve algo. La democracia tarda mucho, porque hay que discutir, hay que negociar, hay que ponerse de acuerdo. ¿Y eso qué generó? La oportunidad de que aparezcan autócratas que venían de dentro del sistema democrático, que dicen, yo tengo la solución, deme más poder y yo resuelvo rápido. Deme más poder y yo les doy un presente maravilloso. Eso sí, a costa de lo más importante que tenemos, como decía Salim, que es la libertad, y de nuestro futuro. Porque ellos no tienen ningún problema en darte el mejor futuro gastándose todos los ahorros de la sociedad. Las reservas del Banco Central, los ahorros de los jubilados, las reservas de gas y petróleo, porque esto se combina, estas autocracias, con el populismo. Y el populismo tiene una pasión por regalar la energía. Es una pasión. O sea, ¿qué importa? Regalo, todo gratis. El gas, la luz, el agua. Hasta que se acaban esas reservas, hay unos años maravillosos, donde todo el mundo tiene todo gratis. ¿Y qué hacen cuando se les acaba los recursos? Empiezan a imprimir dinero, cada vez más dinero, que al principio también es muy lindo. Es la misma sensación que me decía un expresidente, que la morfina. Al principio es maravilloso, hay más dinero. Después viene, todos ya sabemos, la inflación y te roba todo lo que te habían dado y crea más y más pobreza. ¿Y ahí qué hacen los autócratas populistas? Inventan todo tipo de culpables, enemigos ficticios. Las corporaciones, los empresarios que son ambiciosos y egoístas y aumentan los precios. Estados Unidos, siempre aparecen todas, se nota por Estados Unidos, siempre es una víctima predilecta. Y siempre poniendo la culpa en nosotros, con una fuerte narrativa. Y esto ya no es un problema de Latinoamérica. Tal vez se originó en Latinoamérica y tal vez Argentina, que siempre ha sido de innovar, lamentablemente hace varias décadas para mal en política, fue uno de los lugares donde primero arrancó, primero con Irigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo. Pero esto ha sido muy contagioso y hoy ya se ha expandido al resto del mundo. Hemos visto con la pandemia cómo países desarrollados han emitido trillones de dólares para que la gente no vaya a trabajar y se quede en su casa. Creando estos planes que la Argentina ya aprobó hace 40 años y han sido un desastre. Porque rápidamente el ser humano se acostumbra a no trabajar y se ataca el elemento central de una sociedad y de la libertad, que es la cultura del trabajo. Por eso creo que a una amenaza global como hoy es el populismo, contra nuestros valores y contra la libertad fundamentalmente, hace falta una respuesta global. Por eso hay que repotenciar, después de años de conflicto, el multilateralismo, los avances del multilateralismo, que favorecen el intercambio, la apertura, como también citaba Salim. Es absolutamente fundamental. Y ahí el G7 y el G20 tienen roles fundamentales. G20 que compartimos con Brasil. Ahí es donde tenemos que construir una respuesta global. ¿Eso qué significa? Empezar por entender la importancia de que tengamos una narrativa, un relato, que ponga en evidencia
esto que parece tan maravilloso de un presente mejor, pero que la gente sea consciente que se está hipotecando y destruyendo su futuro. En Chile, que debemos reconocer, en mi opinión, la única sociedad primer mundo que tenemos en Latinoamérica, después de décadas de éxito económico, se desató una competencia en Chile por ver quién da más, quién regala más. Hasta los senadores liberales del presidente Piñera apoyaron la última extracción de los fondos de pensión. ¿Entienden? ¿No? La gente ahorra para jubilarse y con excusa de la pandemia empezaron a sacar plata de ese ahorro futuro para dársela hoy. Sueño ideal del populista. ¿Quién le preocupa qué va a pasar en 20 años? ¿Quién le preocupa qué va a pasar en 30 años? Viví el presente, sé feliz, tomá la plata. 4 extracciones ya le han hecho a los sistemas de seguro de retiro. Y termina siendo tan potente el relato de ellos que los senadores que representan nuestras ideas también quieren hacer lo mismo, para no sentirse menos. Es realmente grave lo que está pasando. Y esto ya, insisto, no es un problema acá. Hay propuestas populistas que atacan nuestra libertad, nuestro futuro, en los países centrales, en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Por eso necesitamos prestar atención y construir ese relato. Y ahí es muy importante el rol del sector privado. Esta batalla tan desigual frente al reclamo de la inmediatez, de lo ya, dame algo ya, dame música ya. El sector privado tiene un rol fundamental. El sector privado tiene que activamente participar en esta discusión ideológica, sin miedo, enfrentando este tipo de veneno para la sociedad, que va al cimiento de todo, porque esto se continúa con discutir primero la meritocracia. El populismo te discute la meritocracia. El trabajar, el hacer su camino, el esfuerzo personal no vale, porque vos no tuviste el mismo punto de partida que el otro. Entonces es injusto. Nosotros tenemos que darte todo. El Estado enorme te tiene que dar todo. Y nosotros tenemos que mostrar a la gente que al final el Estado solamente le da a los que manejan el Estado y a los amigos y parientes de los que manejan el Estado, y a los cuales se le pegan los empresarios que no quieren competir. Y nosotros, como hablamos con el presidente Temer, tenemos que recuperar el coraje de abrir el Mercosur. El Mercosur es el bloque económico más cerrado del mundo, o uno de los más cerrados del mundo. Y eso que nos dio los peores indicadores de crecimiento en el mundo. Uno compara y todas las regiones han crecido más que nosotros por abrirse a la libertad y la competencia. Entonces creo que hay un enorme desafío, una discusión cultural profunda. Y yo espero que realmente, cuando recuperemos el gobierno en un año en Argentina, volvamos a darle el impulso que le dimos con el presidente Temer y después con el presidente Bolsonaro a la integración del Mercosur con Europa, que habíamos firmado después de 20 años, con el EFTA, con Singapur, con Japón, con China, con todos, como ha hecho Chile, como ha hecho la Alianza del Pacífico, y le ha significado crecimiento, oportunidades, reducción de pobreza. Yo quiero mostrar y dar algunos casos de cómo funcionó en nuestro gobierno el animarse a la libertad, a empoderar al ciudadano. El primer caso es todos sabemos que no podemos crecer, y es un debate en Brasil, si no mejoramos la conectividad. Pero hoy hay 2 conectividades.
la física, que es muy costosa, que son los caminos para un país como este, con esta geografía, que hay que hacer autopistas, puertos, aeropuertos, puentes, trenes. Pero hay otra que hoy es igual o más importante que la física, que es la virtual. Nosotros llegamos, hicimos una nueva ley, desregulamos las telecomunicaciones, favorecimos la competencia, aceptamos el triple play, internet, teléfono y vídeo, todos. ¿Y qué pasó? Una revolución de inversión, de fibra. Todo el mundo invirtiendo en fibra óptica por todo el país. Cuadruplicamos la velocidad del servicio y millones de personas accedieron al 4G. ¿Qué hace el populismo? Vuelve al poder y le dice, es caro el servicio. Servicio esencial, tarifas controladas, precios más bajos. La inversión se cayó al piso rápidamente. Y hoy tenemos de vuelta problemas para conectarnos con el WhatsApp. Con el gas y petróleo tenemos vaca muerta. Siempre los argentinos tenemos suerte, todavía no la hemos aprovechado. La reserva de gas no convencional más grande, la segunda más grande del mundo. Llegamos nosotros, sentamos en una mesa, gobernadores dueños del recurso, presidente, gremios, empresas, acordamos cambios de productividad laboral, regulatoria, bajamos impuestos, habilitamos la importación de equipo usado, revolución, 5 veces aumentó el nivel de actividad de producción de gas. Logramos, después de años, volver a balancear importaciones de energía con exportaciones de energía. Para eso llevamos las tarifas de un 15% de su valor a un 75% de su valor. Aumentamos la oferta de generación de energía, revolución de energía solar, eólica, a partir del gas. ¿Qué hizo el populismo? Llegó y volvió a regular todo, suspendió la construcción de un gasoducto que ya estaba para adjudicarse, que conectaba Buenos Aires, y después el proyecto mayor es conectar ese lugar de Argentina con Brasil y abastecer de gas a Brasil. Congeló las tarifas y detuvo el crecimiento en la producción de gas. Hoy, de vuelta, tenemos una importación neta de más de 5.000 millones de dólares. En un momento que la guerra le da una oportunidad a aquellos que producen energía de abastecer no solo a sus vecinos, sino al mundo entero. Impuestos. Llegamos y bajamos 3 puntos del PBI de impuestos. Y teníamos que seguir bajando. Aprobamos una reforma a la baja de todos los impuestos, nacionales y estaduales. ¿Para qué? Para generar trabajo. Porque hay impuestos que anulan la inversión y detienen la generación de empleo. Ganancias de empresas, impuestos al trabajo, impuestos a la exportación. La Argentina, en vez de tener que controlarla, que no subsidie la exportación como la mayoría de los países, en la Argentina se castiga al que exporta. Una cosa también absurda. ¿Qué hicieron ellos? Volvieron y generaron 18 aumentos de impuestos. 18. Obviamente también castigando la exportación, aumentando la presión tributaria. En Doing Business llegamos y anulamos cientos de trámites presenciales, todo en Internet. Cerramos registros, había que anotarse y registrarse papeles y papeles para exportar e importar. Y creamos la BUCE, Ventanilla Única de Comercio Exterior,
Uno exportaba y arrancaba todo en Internet y terminaba en Internet. Y la SAS, Sociedad Anónima Simplificada, en 15 minutos abrías tu sociedad. ¿Qué hizo el populismo? Que quiere controlar para anular tu libertad y encima todo favorece la corrupción. Anuló todo y todo vuelta al papel. Todos los trámites hay que hacerlos en papel y hay que registrarse. Mercado aéreo. País grande como el de ustedes, sin conexiones entre provincias, de provincias con el exterior. Llegamos y desregulamos el mercado, favoreciendo la competencia. Vinieron varias low cost. Se desplomaron los precios de los pasajes cuando Aerolíneas Argentinas perdió el monopolio. Conectamos más de 10 provincias directamente con el mundo. 60% más de pasajeros. Abrimos aeropuertos por todo el país, especialmente uno en la provincia de Buenos Aires para low cost. Volvió el populismo, cerró el aeropuerto de las low cost, expulsó varias de ellas, logró expulsar a LATAM, la empresa aérea latinoamericana más importante, aumentaron los pasajes, se desconectó casi todo el interior de la Argentina con el mundo, un verdadero desastre. Pero ellos, de acuerdo con los gremios, queriendo favorecer a Aerolíneas Argentinas, que ha vuelto a perder más de $2 millones por día. $2 millones por día para un servicio que prestan empresas privadas pidiéndole cero a los demás pasajeros que hay en la Argentina. Con la carne, es un producto que estamos orgullosos. Ustedes reconocen también, los brasileños nos visitan para comer la buena carne argentina. Llegamos y había cuotas para poder exportar. La exportación caía todos los días. Nos sentamos en una mesa con todos los stakeholders de la carne, desregulamos la actividad, terminamos con las cuotas, abrimos mercados, cuadruplicamos la exportación de carne. Se abrieron frigoríficos cerrados durante años en todo el país. Realmente una fuente de generación de empleo muy importante. ¿Qué hicieron los populistas? Llegaron hace 2 años, con la excusa de la inflación, volvieron las cuotas a la exportación. Están cayendo las exportaciones, ya han caído casi un 20%. Y nos han hecho perder mercados que nos llevaron muchos años a abrir y que ahora van a ser muy difíciles de volver a abrir por haber incumplido con las exportaciones. Y por último, empresas públicas. Llegamos y decenas de empresas públicas de cuestionable necesidad y existencia perdían 2,5 puntos del PBI. Profesionalizamos el management y ya estábamos debajo del 1% del PBI en términos de costo presupuestario. Volvió el populismo, volvió a politizar la conducción de las empresas, llenándola de vuelta de empleados y de costos totalmente improductivos. Ya hoy de vuelta está arriba del 2 puntos del PBI el déficit que le ocasiona a la Argentina. Déficit general que ha vuelto a mi querido país de un equilibrio fiscal a un déficit fiscal de más de 4%, en crecimiento, con una inflación que ha vuelto a ser de 3 dígitos. Hoy viajamos a una inflación de 3 dígitos. Eso significa que hay miles de nuevos pobres todos los días. Y todo con el discurso de que ellos se ocupan de la angustia social, que el populismo se ocupa de la igualdad de oportunidades y lo único que hace es afectar nuestra libertad y destruir nuestras oportunidades de futuro. Con mucha tristeza hemos presenciado en la Argentina en los últimos 2 años el mayor éxodo de jóvenes talentosos en nuestra historia y también de decenas de miles de emprendedores, de empresarios que se han ido a
a invertir y a pensar en una sociedad donde se los respete, se les genere condiciones y no se los ataque por su independencia. Porque el populismo quiere que todos dependan del gobierno, que todos dependan de su discrecionalidad, de su poder. Y combaten a aquellos que con libertad quieren llevar adelante su capacidad, su iniciativa y que se les respete, qué es lo que ellos hacen y que se limite la acción del Estado y de la política en términos de no invadir la libertad y las capacidades de crecimiento de las personas. Muchas gracias por la atención y estoy abierto ahora a las preguntas. Muito obrigado, presidente Macri. Eu vou abrir aqui com uma pergunta. Enquanto nós conversávamos lá no backstage, eu lembrei de uma passagem. Nos anos 80, eu me hospedei num hotel em Nova York chamado Algonquin e conheci um gerente que já tinha os seus 80 anos naquela época. E ele dizia que aquele hotel ele tinha sido muito frequentado por argentinos na primeira metade do século XX. E que havia em Nova York um ditado que era as rich as an Argentinian. As rich as an Argentinian. Ou seja, tão rico quanto um argentino, quando eles queriam dizer que uma pessoa tinha muito dinheiro. Acontece que quando a gente analisa as dificuldades econômicas da Argentina, elas têm início exatamente em 1946, quando é eleito Juan Domingo Perón. Apesar de tudo isso, a gente vê uma grande força do populismo no país. Por que é tão difícil combater o peronismo na Argentina? Lo que es difícil en un país rico como la Argentina, que ha tenido casi eternos stocks de riqueza, es muy difícil combatir el populismo. El peronismo vino a perfeccionar lo que hoy, insisto, es capaz que yo soy de los que cree que el año que viene volvemos al poder y esta vez con una verdadera oportunidad de cambiar la realidad, porque el relato populista se está cayendo, se está destruyendo. Porque populismo sin plata. El tema es que la Argentina ha tenido mucha riqueza y toda esa riqueza ha permitido durante, algunos dicen 70 años, por lo menos los últimos 40 años, atacar sistemáticamente la cultura del trabajo y fomentar que no hacía falta trabajar y así se llegó a que más de 20 millones de argentinos, o sea, prácticamente más de la mitad de la población, vive de un plan y de una relación con el Estado. Que por supuesto, cuando eso empieza a superar los ingresos reales de un país, viene el monstruo de la inflación y te lo empieza a robar. Entonces, hoy, aquella gente que aún recibe algo del Estado se da cuenta que no le alcanza. Y ahí vuelve a crecer la oportunidad de que todos apostemos a la libertad, a la capacidad de cada uno, a la superación personal. Pero la respuesta de por qué ha sido tan difícil es porque la Argentina es un caso único diría yo, de riqueza per cápita en el mundo, pues es un país muy grande, con mucha riqueza, con muy pocos habitantes, y bueno, y eso ha permitido que el populismo sobreviva a costo de llevar la Argentina de ser un país con una pobreza de un dígito, recordemos, sin ir al peronismo, la Argentina en el año 83 tenía 6, algo de pobreza. Hoy estamos llegando al 50% de pobreza. Esto no existió en ninguna parte del mundo, esto no pasó nunca. Esto es un periodo de decadencia muy duro el que hemos vivido, pero yo soy de los que cree que todo este dolor se está transformando en un aprendizaje
profundo. Y que ahora vienen 20 años en Argentina de crecimiento con el populismo muerto, dejado de lado y pudiendo apostar a las reglas de juego claras, a la transparencia, a ser parte del mundo. Y insisto, ¿no?, a que cada uno va a progresar con su trabajo. Y lo más importante en este mundo, señores, todos estamos buscando cómo logramos esta cosa tan compleja que es la felicidad. Y la verdad es que espero que casi todos acá se hayan dado cuenta que la felicidad te da lo que vos obtenés, lo que vos sos, no lo que te regalan. A todos nos gusta que nos regalen algo de vez en cuando, pero eso no te hace ser quien sos. Vos sos por lo que los demás te reconocen, te valoran, que muchas veces tiene que ver con que te contraten, te paguen un servicio, te compren tu producto, te compren el libro que escribís, te vengan a escuchar tus reflexiones. Entonces creo que también lo que nosotros proponemos con estas ideas liberales de respeto de la libertad política y económica e individual es el camino de la felicidad, es el camino de crecer y con tu ejemplo educar a tus hijos, ¿no? Porque los hijos no aprenden de lo que le decimos, ¿no? Por eso, los políticos no enseñan con lo que hablan, enseñan con lo que hacen. Si los políticos son honestos, trabajan, respetan, bueno, el ciudadano hace lo mismo. Si el político roba, miente, no trabaja, la gente dice, hay que hacer eso, ¿no? Entonces creo que necesitamos buenos padres de familia y buenos líderes. Y por eso es tan importante que en el relato que tiene que defender el sector privado, saque a la luz todas las experiencias exitosas de jóvenes que arrancaron trabajando sin nada y que tiempo después tienen para mostrar las cosas que han hecho. Esos ejemplos son los ejemplos que tienen que saltar en la sociedad. No el del vivo, ¿no? En Argentina decimos la viveza criolla. El vivo que es amigo del político y de esa manera, y del gremio, y de esa manera tiene lo que tiene. Ese tiene que ser el que la sociedad deje de lado. La sociedad tiene que tener como ejemplo a aquellos que emprenden, ¿no? Yo siempre digo, la democracia más exitosa del mundo, Falcao, es la americana, ¿no? Y ahí Estados Unidos lo hizo grande, tuvieron muy buenos políticos que hicieron una gran constitución. Pero Estados Unidos lo hicieron grande los Henry Ford, que crearon un auto y se lo vendieron al mundo. Hoy los Bill Gates, los Jeff Bezos, esos son los ídolos de la sociedad americana. Y nosotros tenemos que tener ese tipo de ídolos, los que crean riqueza para todos, los que crean valor para todos. Y expulsar a los vivos que no quieren pagar impuestos o que sean malos empresarios. Pero los buenos empresarios tienen que ser ejemplo de emprender, como los buenos educadores, como los buenos médicos, ¿no? Ese es el ejemplo que tenemos que subir en la sociedad, no aquel que encuentra la puerta para no trabajar y vivir del trabajo ajeno, ¿no? Que esto es lo que discutimos hoy. Eu vou pedir para o Luiz Felipe Dávila, por favor, fazer uma pergunta. Já está com o microfone, né, Felipe? Bom, presidente Macri, muito obrigado pela sua colocação. O senhor tocou num ponto muito importante, a questão da ausência de narrativa. A última vez que os liberais tiveram uma narrativa exitosa nas urnas, na política, foi com Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Foi tão exitosa que até as esquerdas tiveram que se adequar a essa narrativa para se manter ao poder. Mas depois da crise de 2008, essa narrativa se perdeu. E desde então, os defensores da liberdade estão na trincheira, na defensiva, tentando voltar à cena política. O senhor mesmo colocou a sua história na Argentina aqui, dizendo tudo que foi feito de forma competente.
Só que competência não ganha eleição. O que ganha eleição é competência com narrativa. Nós não temos essa narrativa. E aí, presidente Macri, qual é a narrativa que o senhor vai criar para a Argentina para essa nova fase? Esperar apenas que o populismo vai morrer? Não aposte nisso. Eles têm uma resiliência inacreditável de se reinventar e se manter no poder, mesmo com os cofres públicos arrebentados. Portanto, qual é a narrativa para que a competência e a defesa da liberdade se tornam algo que aglutine com as pessoas? Es muy buen punto el que has marcado. La narrativa de ellos es muy poderosa, porque, de vuelta, es como el papá mágico que todo te lo va a resolver en base a un Estado que avanza y ocupa cada vez más espacio. Pero nosotros también tenemos hoy una narrativa que vuelve a surgir como poderosa. Y tuvimos una enorme ayuda, dos ayudas. La pandemia, que lamentablemente ganó la narrativa intervencionista con una fuerza que es la más poderosa que hay en el mundo. Se ha vuelto a confirmar. ¿Cuál es? El miedo. Nos llenaron de miedo por el mundo entero. Tuvimos en una dictadura de los epidemiólogos que iban a la televisión a decirnos cuidado, cuidado, de cantidad de cosas que por suerte no pasaron. Pronosticaron cosas terribles que no pasaron. Sí, vivimos un proceso de contagio y perdimos muchos seres queridos, pero no al miedo y a las consecuencias del encierro que nos llevaron, restringiendo nuestras libertades como nunca antes, haciendo que la gente abandone sus tratamientos médicos. Hoy no se está midiendo la cantidad de gente que por ese abandono está teniendo problemas cardiológicos, oncológicos, la educación de nuestros hijos, la salud psicológica de la población, la pérdida laboral. O sea, ha sido tremendo porque en ningún momento alguien dijo, pare, tenemos que cuidarnos, sí. Hay que vacunarse, sí. El que quiere vacunarse, tenemos que darle esa vacuna. Pero no podemos avasallar la libertad de la gente, como se la avasalló. Eso tiene unas consecuencias que recién estamos comenzando a pagar. Pero eso generó el que hayamos entendido que tenemos que valorar nuestra libertad. Y hoy nuestros jóvenes, querido amigo, más que nunca antes, de vuelta, dame ese aparatito, por este aparatito diabólico, no le ceden más la libertad y el poder sobre ellos a nadie. A nadie. El poder ha cambiado en el mundo. Ha cambiado en el mundo. Y la criminal invasión que ha hecho el presidente Putin, con el cual tuve la suerte de reunirme 4 veces durante mi presidencia a Ucrania, también ha demostrado que ceder tanto poder ataca nuestra libertad, nuestra paz, nuestro futuro. Entonces son fuerzas que están concurriendo. El populismo es muy atractivo y te dice, dame espacio, dame poder, yo hago el Estado más grande y te resuelvo los problemas. Pero choca contra esto que está viniendo, porque el Estado grande te sofoca, te genera susto. Y los jóvenes dicen, esto yo no lo quiero, esto no lo quiero. Los jóvenes hoy no aceptan delegar el poder. El poder está en crisis, pero no solo para nosotros los políticos, querido Temer, para los empresarios, los curas. ¿Qué poder tienen los curas hoy? Hace tiempo la gente iba a pedirle al cura que le diga todo lo que tenía que hacer. Los médicos, hace 5 años, todos nosotros íbamos al médico a escuchar a Dios que nos diga cuál es el tratamiento para la enfermedad que tengo. Ahora todos leen en Wikipedia y van a discutir con el médico el tratamiento. Una locura. Este es el mundo que estamos viviendo.
Así que hoy están fuerzas que están chocando. Así que yo soy optimista. Esta revolución que vuelve loco a los políticos, porque hoy querer gobernar es realmente algo muy complejo. Ya no hay más delegación indirecta del poder. Hace poco tiempo te votaban, te dejaban 2 o 3 años hasta la elección intermedia y ahí volvían a ver si seguían votándote. Hoy te votan y a las 48 horas en Twitter tenés señores que te dicen que ellos saben lo que hay que hacer y que vos tenés que hacer lo que dicen ellos. Y por ahí tienen 2 followers, pero ya se creen los genios máximos del mundo, con 2 followers, ¿no? Este es el mundo que estamos viviendo, con lo cual creo que esta rebelión, esta sana rebelión a favor de la libertad, está tomando un volumen como nunca antes. Y esto va a ser una fuerza imparable de la mano de esta revolución tecnológica que nos da mucho miedo, que los populistas quieren encerrar sus poblaciones, aislarlas del mundo, pero es imposible, porque de vuelta, este aparatito ha vulnerado todo, ha traspasado todos los límites. Da miedo, pero da sensación de mucha libertad, que acá la libertad viene para más. Eu peço uma salva de palmas para o presidente Macri. Muito obrigado, presidente. Vamos agora passar a palavra para o presidente Michel Temer. Presidente, o senhor vai falar daí? Prefere o púlpito? Pode. Como o senhor quiser. Tal como o presidente Macri, acho que eu posso falar daqui, não é? Claro, claro. Então, a primeira homenagem que eu faço é ao querido presidente Macri, com quem estive muitas vezes, não é? Estivemos juntos muitas vezes, não só em função do Mercosul, mas, de igual maneira, nas várias bilaterais que tivemos ao longo do tempo. Quero saudá-lo, portanto, desejar uma boa estada aqui no Brasil e, naturalmente, começando com essa palestra muito adequada que o nosso presidente Macri acabou de realizar, sequenciado pela pergunta muito adequada do Luiz Felipe Dávila, né? Quero também cumprimentar o Salim Matar, que está promovendo, Macri, este nosso encontro, e cumprimentar a todos que aqui se acham interessados, naturalmente. Eu vejo, Matar, que é um público bastante amplo, né? Portanto, mostrando o interesse do brasileiro, Macri, pelos destinos do país e, no particular, da América Latina. E eu vou aproveitar precisamente a fala do presidente Macri para fazer algumas considerações e alguns comentários. Eu faço, presidente Macri, uma pequena distinção, é uma coisa quase sutil, mas importante nos dias atuais, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, entre populismo e popularidade. É interessante que as medidas populistas, elas ganham aplauso hoje para serem vaiadas amanhã, porque elas acabam prejudicando o próprio Estado. E as medidas populares são aquelas que não são compreendidas hoje, mas são aplaudidas amanhã. Eu tenho tido essa experiência, e tive essa experiência ao longo do meu governo. E muito a propósito, como você falou bastante e adequadamente do seu governo, eu me recordo que aqui no Brasil, presidente Macri, nós, num dado momento, fizemos uma coisa que era um pouco complicada, que é um teto para os gastos públicos, que é uma medida popular, mas não populista. Tanto foi assim que houve muita resistência quando nós propusemos a emenda constitucional estabelecedora de um teto para os gastos públicos, ao fundamento trivialíssimo, né, de que ninguém pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Se eu ganho 10, gasto 20 todo mês, no fim do ano eu tenho um problema econômico financeiro. De igual maneira, o país, se ele arrecada 100 e gasta 200, ao final de cada exercício, ele tem um grande problema, e um problema sério, prejudicial ao Estado, porque você aumenta a dívida pública, e aumentando a dívida pública, você paga juros, portanto, você está prejudicando os cofres públicos do país. Houve uma resistência brutal, porque era uma medida popular, mas não populista, porque as populistas, elas derivam precisamente do fato de você não ter teto para os gastos públicos, porque daí você vai fazendo o que quer para
satisfazer, vamos dizer assim, o seu apetite político, o seu apetite de poder. E eu digo com muita franqueza, interessante, presidente Macri, que tanto o presidente da República aprecia muito ter o que gastar, como muito naturalmente, até legitimamente, os parlamentares, eu fui parlamentar por 6 mandatos, né? Os parlamentares também apreciam muito que não haja muito teto, porque eles dependem naturalmente, no sistema atual, não é? Dos valores que levam para municípios, estados, etc. Mas interessante, logo que eu assumi, e os amigos e amigas que estão aqui acompanharam esse episódio, nós propusemos a emenda, e é interessante, aqui há colegas deputado federal, né? Interessante que foi uma prova, uma teste, para saber se o nosso governo tinha ou não apoio do Congresso. E, curiosamente, você sabe, Luiz Felipe, essa emenda foi aprovada às 4h da manhã de um feriado. Eu conto isso porque os parlamentares, eu inclusive, não é? 2, 3 dias antes de um feriado, você volta também legitimamente para suas bases eleitorais. Mas lá eles ficaram, para mostrar que estavam apoiando o governo, não é? E até só para dar um dado numérico interessante, é o seguinte, nós fixamos num primeiro momento um déficit público de 179 bilhões de reais, e previmos na emenda que num prazo mínimo de 10 anos, talvez houvesse, por assim dizer, um empate entre o que você arrecada e aquilo que você gasta. E logo no orçamento seguinte, já foi de 159 bilhões. No orçamento seguinte, de 139 bilhões. E já no orçamento para o presidente Bolsonaro, de 119 bilhões. Portanto, ano a ano veio caindo o déficit público. Não é? Era uma medida popular, não era populista. Não é? Primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, presidente Macri, sabe que eu vejo, não só no Brasil, como na América Latina, um pessimismo muito grande em relação ao progresso, né? E eu vejo das suas palavras que interessante, podem pegar nesses 30, 40 anos, o progresso que houve na América Latina e particularmente no Brasil. Se eu quiser dar um exemplo trivial aqui, eu conto a história dos telefones. Você, há 40 anos atrás, para obter uma linha fixa, um número telefônico, você tinha que se inscrever, esperar 2 anos para depois receber. Hoje, 30 anos depois, você tem que fugir da oferta de telefones celulares. Não é? Então, é interessante, eu vejo às vezes um pessimismo incompatível com a verdade histórica, com aquilo que vem acontecendo ao longo do tempo. E aqui no Brasil, presidente Macri, esse pessimismo tomou conta de uma forma extraordinária. Ao longo da minha fala, eu quero revelar um pouco desses dados, por causa de conceitos, penso eu, equivocados. Se me permite dizer, aqui na América Latina, né, nos Estados Unidos não temos isso, na Europa um pouco, mas aqui na América Latina é muito comum ainda que você use os vocábulos esquerda, direita, centro, que são, a meu modo de ver, nos dias atuais, são teses meramente eleitoreiras, porque aqui no Brasil se adotou a tese de que quem é da direita é a favor dos ricos e contra os pobres, e quem é da esquerda é contra os ricos e a favor dos pobres. Não é? Isso é um equívoco, porque, na verdade, eu até costumo, meus amigos, minhas amigas, dar um exemplo. Pergunte para quem está passando fome aqui no Brasil, se ele é centro, direita, esquerda, ele diz, eu quero um pão. Pergunte a quem não tem emprego, se ele é direita, esquerda, ele diz, eu quero um emprego. Pergunte à classe média mais carente, se ela é direita, esquerda, ele diz, eu quero preço baixo no supermercado. Ou seja, o que o povo quer é resultado. E eu até invoco este ponto, presidente Macri, Salim Matar, porque há tempos atrás, coisa de 6, 7 meses atrás, me pediram para fazer um prefácio de um livro de um americano, que está sendo reeditado no Brasil, que trata da vida do Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping assumiu a China em 1979. E logo na primeira reunião da junta governativa, ele disse, olha aqui, nós precisamos prestigiar as empresas chinesas, porque elas dão emprego. Daí alguém disse, mas um momento, isso aqui é capitalismo, esse aqui não importa, aqui é socialismo chinês, porque o que importa é o resultado. Eu digo isto porque vocês pegam a China de 1980 para hoje e vejam onde a China chegou. E a propósito disso, eu tomo também a sua palavra sobre multilateralismo, né?
interessante aqui para o Brasil e para os países da América Latina, a multilateralidade é uma coisa fundamental. Eu dou exemplo aqui do nosso país para dizer o seguinte, olha aqui, os países árabes, por exemplo, compram 45% da nossa carne de frango. Não é? Por outro lado, nós temos acordos e convênios tecnológicos extraordinários com Israel. Não é? O nosso maior parceiro comercial é a China. O segundo parceiro comercial é os Estados Unidos. Esses dois exemplos revelam a indispensabilidade de você adotar uma universalidade enquanto você governa. E muitas vezes não é assim. Mesmo países da América Latina, não é? Muitas vezes eles bilateralizam um pouco, ou quando muito trilateralizam as suas relações, o que é muito ruim até para o fenômeno da liberdade, né? E isto também incentiva uma divergência muito grande entre as classes sociais. Vocês vejam o seguinte, as grandes forças produtoras do país são duas, é o empregado e o empregador. Estas são as duas forças que produzem no país. Aqui no Brasil, Macri, em muitos países da América Latina, é interessante, você tem aqui a ideia do combate ao desemprego. Para ter combate ao desemprego, você precisa ter emprego. E para ter emprego, precisa ter empregador. Mas aqui no Brasil, Macri, me cingir apenas ao Brasil, o empregador é tido como pecador. Há uma certa restrição à figura do empreendedor, de quem tem sucesso como empresário, etc. E como é que você combate o desemprego, se não por meio das empresas? Esta é a fórmula também trivial. E é interessante como dizer obviedades nos últimos tempos, como estas que eu estou dizendo, se tornam indispensáveis. Não é? E se você quer que haja harmonia no país, você tem que compatibilizar esses dois setores produtivos do país. Não foi sem razão que aqui, tomo a liberdade de dizê-lo, nós promovemos uma grande reformatação, uma grande reforma trabalhista no país. E interessante, vocês sabem que nós fizemos uma reforma, e olha, mexer em direito do trabalho é mexer em vespeiro, como mexer também na Previdência Social, você sabe disso, nós conversamos isso quando estive contigo na Argentina, também é outro vespeiro. Nós mexemos nesses dois vesperos, não é? E mexemos, mas dialogando, porque você não pode, embora governante, você não pode fazer as coisas de cima para baixo, mas você estando em cima, você tem que convencer os seus liderados, né? E nós aqui no Brasil fizemos isso. Nós levamos, presidente Macri, uns 8 meses para mandar um projeto de reforma trabalhista ao Congresso Nacional. Mas depois do nosso ministro do Trabalho visitar o país todo, associações de serviços, federações de indústria, sindicatos, etc. Tanto é verdade, os senhores aqui e as senhoras todas são testemunhas, nós fizemos a reforma trabalhista, não houve uma greve no país, nada, porque foi fruto do diálogo. E o diálogo é que se compatibiliza com as instituições democráticas, não é? Não é sem razão que o nosso artigo 1º diz: o Brasil é um Estado democrático de direito. Você precisa, portanto, harmonizar as relações internas do país. Mas nós temos, como estou dizendo aqui, ainda muitos preconceitos no nosso país. Eu volto a insistir na tese do resultado, porque eu vejo que ainda agora, Macri, você sabe que aqui no Brasil ainda é muito comum a tese eleitoreira, de esquerda, direita. Eu vejo que a imprensa mesmo, né? A imprensa traz fulano de esquerda, fulano de direita, fulano de centro, é tudo equivocado. O que importa, volto a dizer, é o resultado. E a reforma trabalhista deu o resultado. A reforma da Previdência teve uma resistência extraordinária, mas nós vencemos essa resistência e, ao depois, logo quando assume o presidente Bolsonaro, logo no primeiro semestre, se aprovou uma grande reforma da Previdência no nosso país. Então, eu vejo essas coisas com muita tranquilidade, mas eu tento sempre superar certos preconceitos como estes que eu acabei de mencionar, como faz o Luiz Felipe Dávila nos seus artigos, sempre escreve mais ou menos nessa direção, não é? E aqui no Brasil,
é interessante o tema da liberdade, por exemplo. Eu vi que o nosso tema seria a liberdade na América Latina. Mas de que liberdade nós estamos falando? Da liberdade individual, pessoal, humana, né? Da liberdade de comunicação, da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da liberdade de iniciativa, da liberdade de crença, da liberdade religiosa. Nós aqui no Brasil temos todas elas previstas no texto constitucional, não é? Nós temos alguns equívocos. Por exemplo, aqui se fala muito, como se fala na América Latina, de liberdade de imprensa. Você sabe que não tem uma palavra na Constituição que fala em liberdade de imprensa? A Constituição fala em liberdade de informação, porque o que interessa é informar o povo. Num Estado democrático, o povo tem direito de saber tudo o que está acontecendo no Estado. Então, você precisa da liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa ela é conteúdo de um continente chamado liberdade de informação, não é? Porque aqui, quando se fala em liberdade de imprensa, às vezes se pensa que é em favor do jornalista, a favor do dono da empresa de comunicação, e não é, é a favor do povo, não é? O povo precisa estar informado. E como você salientou, hoje a informação é de uma velocidade extraordinária. Você apoiou o celular para dizer, olha aqui, eu falo uma coisa agora, 2 minutos depois, o Brasil inteiro praticamente está sabendo, seguramente a Argentina e a China estão sabendo o que está acontecendo aqui, não é? Mas esta liberdade é fundamental, não é? Às vezes há exageros, mas é interessante quando há exagero, você tem medidas acautelatórias, medidas judiciais. Quando eu falo da liberdade de informação, em que está inserida a liberdade de imprensa, se você for agredido por um veículo qualquer, e de igual maneira pela internet, apenas a internet tem um problema, né? Você, às vezes, não tem identificação de quem produziu aquele mal feito, não é? Mas se você tiver pela mídia escrita, ou televisiva, ou radiofônica, você tem o direito de resposta. O que é o direito de resposta? É para completar a informação. Portanto, o critério da liberdade de que se fala é da liberdade de expressão, da liberdade de comunicação, da liberdade de informação. De igual maneira, você sabe que é fundamental também a liberdade individual. Nós temos aqui na nossa Constituição, o artigo 5º, tem 79 incisos assecuratórios dos direitos individuais. Mas você sabe que não se leva muito em conta isso. As pessoas não levam em conta esta realidade constitucional. Como certo é seguramente, muitas vezes pode acontecer na Argentina e acontece em outros tantos países, né? Você deixa de lado os direitos individuais, muitas e muitas vezes, em função da opinião pública. É interessante, aqui no Brasil, às vezes, surge a tese de que, sem embargo da Constituição Federal estabelecer certos pressupostos, o juízo do judiciário deve acompanhar a tendência da opinião pública, o que é um perigo, porque se você quer acompanhar a tendência da opinião pública, o caminho é a modificação do sistema normativo. E nós perdemos um pouco esse hábito. Aqui no Brasil, muitas e muitas vezes, o próprio judiciário, ele tende a acompanhar o que a opinião pública estabelece. Você percebe? E isso é que dá instabilidade, dá insegurança. Muito recentemente, estive falando para cerca de 300 investidores lá em Nova York, todos eles querem investir no Brasil, querem investir na América Latina, mas querem saber, e queriam me ouvir, querem saber qual é o clima, qual é o panorama, o que vai se desenhar para o futuro, porque há muita divergência aqui. A divergência é fundamental, mas é a divergência de ideias, não é a divergência pessoal, não é? É a divergência de programas, não é a divergência física. Aqui, como na Argentina, como em vários países, nós temos agressões físicas, a história de ingressar, invadir prédios públicos, etc., é agressão física, não é? Os insultos verbais, então, são diários e, para usar a sua informação, são minuto a minuto, por causa da internet, não é? Você insulta permanentemente, uns insultam os outros. E isso dá um mau exemplo para o povo, né? Dá um mau exemplo para a população, porque é interessante, Marco, que aqui se contraria a própria Constituição. Vocês sabem que no preâmbulo da Constituição Federal, e preâmbulo vem de preambular, e, portanto, antes de caminhar, antes de entrar no texto, está dito que os constituintes deveriam reconstituir o Estado brasileiro, como fizemos em 5 de outubro de 88, mas pautados pela pacificação interna e internacional.
Esta é a determinação que o povo deu às autoridades constituídas. Eu faço essa pequena distinção, porque aqui a autoridade constituída, e alguns países da América Latina também, elas acham que chegaram lá por uma centelha divina, e não é. Elas chegaram pela vontade do povo. Então, qual é a vontade primeira? Não é? A vontade primária, inicial, inaugural, preambular? É do povo. O povo que é o dono do poder. Então, o que ele faz? Ele constitui autoridades para exercer em seu nome o poder. E estas autoridades constituídas, Mate, muitas e muitas vezes desatendem o texto constitucional. Você tome o caso da harmonia entre os poderes do Estado. Isso acontece aqui, acontece na Argentina, seguramente em muitos outros países da América Latina. Muitas e muitas vezes há uma falta de diálogo tão intensa que gera desarmonia. E a desarmonia o que é? É uma desobediência à vontade primeira, que é do povo, que está na Constituição, realizada pela autoridade constituída, que é a autoridade secundária. E fruto do quê? Fruto da falta de diálogo. E você sabe que isso vai tomando conta de uma tal maneira, meus amigos e minhas amigas, da consciência popular no Brasil, que eu me recordo, sendo presidente, no sábado, no domingo, eu recebi a visita de ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal de Contas, e havia uma repórter que ficava em frente ao Palácio Residencial, e quando entrava lá um ministro supremo, presidente do Tribunal de Contas, membro do Tribunal de Contas da União, noticiava imediatamente, acabou de entrar, mas assim numa voz mais subterrânea, como se fosse uma coisa criminosa. Acabou de entrar no Palácio Residencial um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou o presidente do Tribunal de Contas, ou o presidente da Câmara dos Deputados, como se fosse uma coisa subterrânea, criminosa, quando, na verdade, eu falo coisas triviais, porque hoje, mais do que nunca, meus amigos, nós estamos precisando dizer obviedades, porque as obviedades são esquecidas, não é? Como a história que nós... Você se lembra quando nós, aqui no Brasil, tem uma regra, no artigo 4º da Constituição, no parágrafo único, está dito assim, toda e qualquer política pública brasileira deve levar à União Latino-Americana de Nações. Essa é a ideia. Isso é que sustenta o Mercosul. E você se recorda, uma ocasião, nós estávamos em Lima, eu creio, eu, você, o presidente Pinheira, o presidente do México, meu Deus, o ex-presidente Penha Neto, e nós comentamos, lembra? Olha, vocês têm lá a Aliança do Pacífico, nós temos o Mercosul. É melhor, como nós temos uma regra aqui no Brasil que manda fazer uma União Latino-Americana de Nações, vamos unir as duas instituições. E você se recorda que o Penha Neto marcou uma reunião em Puerto Vallarta, no México, e assinamos um protocolo até de aliança entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul, não é? Fruto daquela conversa que nós tivemos em Lima, né? Eu não quero ultrapassar o tempo, mas eu vejo que não está marcando aqui. Posso continuar mais um pouco? Mais um minuto, 2,5. Então, olha, você sabe que interessante essas noções básicas, elementares, né? E nós temos aqui na América Latina, estava examinando, né? Os países que têm muita liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, liberdade pessoal, e, lamentavelmente, aqui, alguns países da América Latina ainda não desfrutam integralmente dessa ideia da liberdade plena, né? A liberdade do indivíduo, né? E não só do indivíduo, mas, como disse, a liberdade de associação, a liberdade de reunião, a livre iniciativa. A nossa Constituição enaltece a livre iniciativa. E só para concluir, eu quero dizer o seguinte, interessante o que o Marx dizia sobre os governos, né? Aqui no Brasil deu-se um fato curioso. Se vocês forem lá atrás, vocês vão verificar que aqui no Brasil nós tínhamos só administração direta, não tínhamos administração indireta. Num dado momento, verificou-se que era preciso agilizar a prestação administrativa, criaram-se as autarquias. Ao depois, verificou-se que era preciso agilizar ainda mais. Daí criaram-se as sociedades de economia mista e empresas públicas, até que poderiam utilizar-se da regração do sistema normativo privado. Mas daí foi-se mais além. Começou-se a perceber que certos serviços não precisavam ficar para o poder público. E daí que nasceram as concessões, autorizações, e mais adiante,
e isso eu pratiquei muito no meu governo, a ideia de que a Constituição, enaltecendo a livre iniciativa, permitiria, como permite, que você privatize certos serviços públicos. E nós caminhamos, então, mais um passo para a privatização de vários setores do poder público. E confesso que aqui no Brasil, como certa e seguramente acontece em outros países, quando você privatiza, os serviços melhoram, né? E desonera também o poder público. Daí porque, Salim Matar, esta reunião incentivadora, não digo do capitalismo, que seja, não importa o título, né? Mas a livre iniciativa é fundamental para que nós tenhamos consciência disso e possamos, por força da livre iniciativa que este Congresso, que este encontro está promovendo, nós possamos melhorar cada vez mais os serviços do país e, particularmente, as relações do nosso país com os países da América Latina. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, presidente Temer. Vou fazer uma pergunta inicial aqui. Como é que o senhor vê as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas quais ele afirma que, se eleito, pode rever a reforma trabalhista? Eu acho que a intenção dele, com a devida licença, é eliminar direitos dos trabalhadores. Eu digo por quê. Quando foi apresentada a reforma trabalhista, foi por lei ordinária, portanto, uma lei que está abaixo do texto constitucional. Não pode modificar nada do que está no texto constitucional. Os direitos dos trabalhadores, aqui no Brasil, estão no artigo 7º da Constituição. Aqui na nossa Constituição, Max, nós colocamos na Constituição os direitos dos trabalhadores, 13º, férias, licença-prêmio, licença-maternidade, está tudo na Constituição. Bom, primeira consequência, nós, quando fizemos a reforma trabalhista, não tiramos nenhum direito, porque eles estavam na Constituição. Segundo ponto, nós demos direitos. Vocês sabem que o chamado trabalho temporário, trabalho intermitente, aqui é muita gente, como na Argentina, em todos os locais, trabalha no final de semana, né, em bares, restaurantes. É um trabalho que não era protegido legalmente pela legislação trabalhista. É verdade que a jurisprudência trabalhista, muitas vezes, acabou acolhendo como direito trabalhista, mas não havia lei, não havia texto normativo assim estabelecendo. Nós estabelecemos, na reforma trabalhista, a proteção trabalhista para o direito temporário. Nós não poderíamos imaginar, nem prever, a hipótese da pandemia, mas ela veio. E nós previmos, na reforma trabalhista, o teletrabalho, o trabalho remoto, com o direito trabalhista. Antigamente, Macri, aqui o trabalhador, para tirar férias, tinha que tirar de uma única vez. Nós permitimos, era uma postulação, que se tirasse em 3 parcelas, em 3 pedaços. Então, digo eu, para responder a sua pergunta, eu acho que o que o atual candidato, né, está querendo é eliminar direitos trabalhistas. Na verdade, e aqui é preciso um pouco de franqueza nas palavras, o que ele deveria dizer, eu digo publicamente, porque já disse à imprensa, né, o que ele deveria dizer é o seguinte: olha, eu vou restabelecer o imposto sindical. É isso que nós temos aqui, Max, 130 mil sindicatos. A Alemanha tem 8, Estados Unidos tem 130. Né? Então, e naquela oportunidade, eliminou-se o imposto sindical, ou seja, o imposto sindical obrigatório, porque aqui era obrigatório, o trabalhador tinha que dar um dia de trabalho obrigatoriamente. Agora ficou espontâneo, o que, a meu modo de ver, até fortalece o sindicato. Se você, trabalhador, espontaneamente se conecta, se associa a um sindicato, você está fortalecendo o movimento sindical. Então, eu penso... Agora, devo dizer também, em atenção à sua pergunta, eu acho que depois que eu escrevi uns artigos dizendo isso que eu estou verbalizando, pararam de dizer isso, né? Porque perceberam que não iam fazer uma coisa boa para o trabalhador. Obrigado, presidente. Eu queria chamar o Hélio Beltrão, presidente do Instituto Miss Brasil, para fazer uma pergunta. Presidente Temer, presidente Macri, presidente, novamente, parabéns, quero congratular você pelas reformas liberais que você fez. Durante o seu governo, eliminou o imposto sindical, o teto de gasto fundamental, espetacular. Não é a primeira vez que eu digo isso a você, novamente queria parabenizá-lo. Eu queria questionar um pouco a base do otimismo de vocês dois, na verdade, porque me parece que o presidente Temer confia muito no que está escrito na Constituição e que isso vai ser o suficiente para resolver.
presidente Macri julga que a informação, o empoderamento individual de ter informação é muito importante, que isso vai fazer a gente ser mais livre, que as linhas telefônicas serem possíveis de ser conquistadas, isso é uma grande conquista. Só que essas linhas telefônicas, os aparelhos, o brasileiro paga 2 ou 3 vezes mais, porque a gente é um país protecionista. As plataformas, o celular, o aparato, é neutro. Ele serve para veicular ideias que funcionam e ideias que não funcionam. A liberdade não é bem esse troço, não. A liberdade depende de o brasileiro não ter um Estado que fica no seu cangote o tempo inteiro, de a gente poder usar esse aparelho sem ser censurado, como ontem o Partido da Causa Operária foi censurado, o Supremo Tribunal Federal mandou derrubar todas as redes sociais, embora esteja na Constituição, presidente Temer. E a gente paga aqui impostos muito maiores que outros países, burocracia asfixiante, isso é que importa. E talvez isso explique por que a Argentina, presidente, tenha tido um declínio tão grande. A gente aqui capricha nesse sentido, mas eu confesso que os argentinos fazem melhor no declínio. E porque essas ideias boas não têm eco, as ideias que funcionam. E, portanto, me parece que a mentalidade da população é que precisa mudar e nós, liberais, precisamos vender melhor essa ideia. Então, eu queria colocar aí esse desafio ao otimismo de vocês e ver o que vocês acham desse tema. Muito obrigado. Eu apenas peço para que os dois presidentes... Como você fez pergunta para os dois... Respondam rapidamente, por favor. Como você fez pergunta para os dois, eu consulto o presidente Macri se ele quer responder primeiro. Se quiser responder primeiro. Não. Não. Pergunta difícil, a gente passa primeiro para o outro. Mas, olha, eu quero dizer o seguinte, eu, apesar de tudo, eu prego muito esse otimismo, porque, evidentemente, você tem os maiores embaraços, muitas vezes, numa governabilidade, seja de um, seja de outro. Aliás, no Brasil, nós temos muita mania de desmoralizar os governantes anteriores. Se você fizer um histórico desde a Constituição de 88, a partir do presidente Sarney, você verifica que cada presidente, na verdade, fez a sua parte, não é? Alguns menos, outros mais, mas fizeram, não é? E o Brasil, particularmente o nosso país, ele tem uma capacidade de recuperação extraordinária. Quando nós chegamos ao governo aqui, Macri, havia em maio, ainda interinamente, em maio de 16, havia um produto interno bruto negativo de 3,8%. 1 ano e 4 meses depois, tinha um produto positivo de 1,3%. Né? Você veja a capacidade de recuperação. Mais ainda, no histórico brasileiro, você tem, ao longo do tempo, teve crise social, crise política, crise econômica, nós fomos superando todas elas, pouco a pouco. Não é? É claro, se eu tivesse mais tempo aqui, não é o caso, eu diria que o ideal dos ideais seria mudar o sistema de governo. Né? Para mim, o presidencialismo está roto, esfarrapado. Nós deveríamos caminhar para uma coisa que ontem eu falava aqui, que é o semipresidencialismo, mas não é o momento de tratar desse assunto. Então, eu tenho esperança do país, em primeiro lugar, porque você sabe, é uma coisa um pouco psicológica. Se você prega muito pessimismo, especialmente quem é autoridade pública, você contamina quem o ouve. Se você prega otimismo, você igualmente contamina positivamente. Por isso que eu, sem embargo de concordar com muitas das suas afirmações, eu prego muito esse otimismo. Eu acho que o Brasil supera todas as suas crises, nós tivemos progressos ao longo do tempo, e os embaraços que eventualmente surgem, eles vão sendo corrigidos com o tempo. Essa é, modestamente, minha opinião. Obrigado, presidente. Presidente Macri, eu gostaria que o senhor respondesse o desafio proposto pelo Hélio Beltrão em relação ao otimismo exacerbado. Voy a intentar, no entendí todo perfecto, pero creo que haber entendido el concepto. Yo siempre fui un amante del Mercosur, justamente porque lo que más admiro del brasilero es su actitud positiva frente a la vida. Nosotros somos un pueblo también que puede ser muy buen anfitrión, que tenemos cosas maravillosas, pero nos identificamos en la historia. Fíjense la diferencia, que la música expresa mucho. Ustedes tienen la samba, nosotros tenemos el tango.
el tango es melancólico y la samba va todo para arriba, ¿no? Entonces, por eso yo siempre percibí que esa mezcla entre nosotros y ustedes nos agregaba valor a los dos. Y creo que por ahí pasa, un equilibrio sano en una visión optimista, como dice el presidente Temer, que no puede ser negadora de los problemas que tenemos, pero realmente la revolución tecnológica nos está dando una oportunidad de que haya claridad en las ideas y menos manipulación. No sé si ustedes vieron, los recomiendo en Netflix, el documental de la guerra de Vietnam. Es muy impresionante, son 8 horas, muy impresionante ver cómo varios presidentes sucesivamente le pudieron decir a los americanos que la guerra estaba por terminar, que ya la ganaban. Era una guerra interminable. ¿Cuál es el documental? El documental de Vietnam. Vietnam. Y era una guerra que no iba nunca a terminar, porque los vietnamitas estaban dispuestos a morir hasta el último, y estábamos hablando de 80 millones de personas, pero nunca ceder su soberanía. Y eso lo pudieron manipular porque no había los niveles de libertad ni información que hay hoy. Imaginémonos esa guerra hoy, la hemos visto ahora, los soldados filmando por celular y la gente filmando por celular la invasión. Esto fue una cosa increíble lo que hemos vivido. Fue la primera guerra de este siglo, en el cual todo se ve, todo se ve. Entonces, confiemos en que estas ideas por las cuales venimos luchando, de la libertad, que incluye la libertad económica, porque siempre ellos han querido separar la libertad política de la libertad económica, las dos cosas no se pueden separar, hoy se están viendo, y nuestros jóvenes tienen un nivel de rebeldía que es difícil poder manipularlos. Entonces, eso es lo que me hace a mí ser optimista, ¿no? Claramente en el camino es difícil, claramente ellos han tenido y tienen mucho poder, han cooptado la narrativa, ocupándose de tratar de colonizar las universidades, los medios de comunicación, con este tipo de ideas, y llevando lo que yo llamo la peor desgracia de la democracia, a todo el mundo pensar que hay que hacerlo políticamente correcto, y no lo correcto. Lo políticamente correcto ha terminado siendo siempre, desde mi punto de vista, lo que jode, lastima a la gente en el mediano plazo. Pero en el momento parece que uno es el sensible, ¿no? Porque dice que sí a todo. Y aquellos que están llamados a liderar, lo que tienen que tener es entereza, fortaleza emocional, para hacer lo más importante que tiene que hacer un líder. Es saber decir que no en el momento que es necesario poner un límite. Porque para decir que sí, yo siempre digo, hubiesen elegido a mi hija Antonia, que tiene 10 años y seguramente va a decir que sí. Pero si uno se pretende poner en el lugar de la responsabilidad de cuidar por el bien general, generalmente los momentos más difíciles son cuando estás solo y te toca decir que no. Y que ahora lo llaman lo políticamente no correcto. Pero que es lo que es bueno para sostener un sistema de valores y de reglas para que la gente pueda crecer. Si no hay competencia sana, el ser humano no progresa. Nos puede gustar o no, pero lo mejor de nosotros lo damos cuando estamos en un sistema transparente, libre e competitivo. Muito bom. Acho que tivemos uma lição de otimismo, né, Hélio? Eu queria chamar o deputado federal Vinícius Poit para fazer uma colocação. Obrigado, Luizio. Presidente Temer, presidente Macri, Vinícius Poit, deputado federal, empreendedor e pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Queria agradecer, Salim, e parabenizar pelo evento, cumprimentar todas também em nome da sua esposa, Rafaela, aqui presente. Presidente, junto com meus colegas Marcel Van Hatten, Thiago Mitrô e outros deputados federais, a gente viu que na política, se não tiver diálogo, se não focar na conversa e no resultado, as coisas não saem.
E lá no parlamento, parece que o populismo é mais popular. Cortar privilégios, economizar dinheiro público, aprovar pautas como o marco de startups, marco de saneamento, não dá tanta popularidade para a gente apanha aqui fora, presidente. Pisos salariais para diversas profissões parece que são mais populares. E quando a gente luta contra Hélio Beltrão e Racheves, que sabem, a gente apanha aqui fora também. E aí a gente vê essa eleição, presidente Macri, onde o ex-presidente Lula comenta que vai acabar com o teto. O seu teto, nosso teto. Comenta que vai cometer irresponsabilidades fiscais que eu não tenho dúvida, vão levar esse país à bancarrota, em direção ao desfiladeiro, Salim. Só que as pessoas são iludidas por isso. Como a gente quebra essa ilusão, presidente Temer? Como falar simples de que gastar mais do que ganha não é legal? Gastar mais do que ganha no nosso país vai levar nosso país para o buraco. E os populistas insistem nisso nessas eleições, as pessoas acreditam, um populista se alimenta do outro, e ali o presidente Lula vai falando esses absurdos e, aparentemente, parece que a população acredita naquele mundo, faz de conta das propagandas políticas. Como que a gente quebra esse populismo? Como que a gente mostra que muito mais popular do que essas promessas em vão, resultado, emprego, comida na mesa, independente de partido, é o que vai fazer diferença para o país. Obrigado. Bom, Vinícius, muito bem. Olha, eu pessoalmente acho, Vinícius, você e os colegas deputados federais, meus ex-colegas da Câmara Federal, é preciso combater com argumentos. Eu sei que vocês, os que estão aqui, levam em conta todas estas concepções que o presidente Macri colocou, que eu modestamente coloquei, que o Salim Matar colocou, e eu acho fundamental cobrar, não é? E não há outro jeito. Essas medidas populistas, muitas vezes, dizer essas coisas de revogar isso, revogar aquilo, são medidas populistas, né? Lamentavelmente, por enquanto, as medidas populistas têm sonoridade e ganham, portanto, ecoam, né? Portanto, chegam a todos. Mas eu acho que palavras como a sua, palavras como as dos demais colegas que aqui estão, podem melhorar essa situação. E uma das coisas fundamentais também é recuperar um pouco essa coisa, o conceito da classe política, né? Porque houve uma campanha muito grande para desvalorização da classe política. E isso é que prejudica também essa história. Você não levar em conta o Congresso Nacional, você sabe que no meu tempo eu trouxe o Congresso para governar comigo. Não porque eu quisesse simplesmente, mas porque você no Executivo não governa se não tiver o apoio do Legislativo. Você, presidente, manda projetos de emenda constitucional, edita medida provisória, que tem que ser convertida em lei. Então, você precisa do Congresso Nacional. Mas há uma campanha generalizada que é cômodo, confortável. Você sabe que fazer críticas negativas é muito confortável. Você fazer críticas positivas não é tão confortável. Então, houve uma desvalorização da classe política no país, não é? O Congresso, por exemplo, você vê quantas vezes é chicoteado, a meu modo de ver, indevidamente. Não que não possa haver dissensões, divergências. As divergências são fundamentais. Eu disse isso, estou sendo repetitivo. Mas há uma campanha para a desmoralização da classe política. Isso é ruim, mas você está com um bom discurso. Acho que pode seguir. Muito bom. Vou chamar agora o Nabil Sayom, presidente do Instituto Unidos pelo Brasil, para fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Presidente Michel Temer, nós, há 2 semanas atrás, fizemos um evento e o foco era muito segurança jurídica, preocupação com o ativismo judicial e preocupação, obviamente, com a liberdade de expressão, as colocações que foram feitas aqui. Mas a gente está muito preocupado, a gente vê a sociedade preocupada, a gente vê aquilo que tem acontecido no Supremo Tribunal Federal. A gente entende que a sociedade tem que receber, principalmente daqueles setores em Brasília, que são os que acabam tomando as grandes decisões dentro do parlamento, uma paz, uma tranquilidade. Isso nos preocupa de uma forma, assim,
muito pessimista do ponto de vista das ações que estão sendo acompanhadas por toda a sociedade. No ano de eleições, nós temos que ter muita paz. E a gente percebe que isso não está acontecendo. Qual é a sua posição, presidente? O senhor que é um pacificador, o senhor que foi mais de 4 vezes presidente da Câmara dos Deputados, como é que a gente consegue essa pacificação? Nós temos daqui a pouco o Ives Gandra, que vai nos brindar também com seu conhecimento, mas eu percebo que uma mensagem sua, a imprensa está sempre buscando debater esses assuntos, mas a sociedade hoje está muito preocupada com esse sentimento de que não há mais o respeito à Constituição, pelo que está acontecendo, pelas atitudes do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê isso, presidente? Olha, Nabil, o que ocorre é o seguinte, é interessante, critica-se muito a atividade do Judiciário, do Supremo, mas nós todos sabemos que a jurisdição é inerte, né? Ela não age por conta própria, ela é provocada. E, em função da provocação, é que ela tem que decidir. E o que acontece no Supremo, aqui os colegas que estão aqui sabem disso, eu acho que ocorre também na Argentina, quando há uma divergência lá no Congresso, muitas vezes os que perdem no projeto de lei recorrem ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, provocado, num dado momento, tem que decidir. Não é? É claro, pode haver equívocos, né? Rui Barbosa dizia, o Supremo Tribunal Federal tem o direito de errar por último, não é? Porque ele tem a última palavra. Mas o fato é que ele só se movimenta, Nabil, se houver provocação. E, portanto, o chamado ativismo decorre precisamente das provocações que ele recebe pedindo decisões. Agora, essa história da pacificação, não é? Eu tenho um vício profissional que, enfim, que é invocar a Constituição, às vezes até incomoda um pouco, né? Mas é que a tal segurança jurídica, por exemplo, eu vejo que muita gente fala da segurança jurídica como se fosse algo desapegado do sistema normativo. E não é. Ele significa rigorosamente o cumprimento do sistema normativo. Eu sei que, se eu fizer um contrato X ou Y, eu sei quais são os meus direitos e os meus deveres. Não é? Na vida pública, de igual maneira, se eu agir desta ou daquela maneira, eu sei quais são as consequências. Então, a segurança jurídica advém daí. Agora, para pregar pacificação, para pregar... Porque tudo exige, não é, uma certa liturgia. Quer dizer, você numa campanha eleitoral, você tem que apresentar ideias. Aqui no Brasil, presidente Macri, você sabe que acostumou-se muito a votar contra. Você vota a favor de fulano para votar contra Beltrano ou contra uma situação. Eu não vejo aqui, eu não sei se aqui vocês já conhecem projetos dos candidatos, projeto A, projeto B. Não é sou a favor da saúde, sou a favor da segurança. Não, eu quero saber o seguinte, olha aqui, em matéria de educação, você está disposto, está fazendo estudos para criar 5 milhões de vagas de ensino em tempo integral? Porque o ensino em tempo integral tem 2 vertentes. Uma vertente educacional, o aluno fica mais na escola, e, num país como o nosso, uma vertente social, porque o aluno se alimenta na escola, por isso que eu dou esse exemplo. Eu vejo que ainda nós estamos naquela fase de votar contra e não a votar a favor. O que é desejável é que o Nabil Sayum olhe um determinado projeto e diga, interessante, quem é o dono desse projeto? É o presidente Macri. Vou votar no Macri. Não é votar na pessoa. Nós personalizamos demais as nossas campanhas eleitorais e passamos a votar contra e não a favor de uma ideia. Talvez este seja o caminho, né? Vou chamar o senador Oriovisto Guimarães para a sua pergunta, por favor, senador. Presidente Michel Temer, presidente Magri, Salim Matar, agradeço o convite por estar aqui hoje e agradeço a possibilidade de estar ouvindo pessoas tão experientes. Presidente Michel Temer, eu não posso deixar de aproveitar a sua experiência, a sua história, o tempo que viveu no parlamento, o tempo que participa da política brasileira. Digo isso porque eu sempre fui empresário e agora, em 2019, me candidatei ao Senado pela primeira vez, depois de 40 anos de ser empresário, e também me candidatei para um único mandato. Não terei um segundo. E fui para lá tentando entender o que é o poder legislativo, tentando entender
como funciona essa correlação de poder entre executivo, judiciário e legislativo, como o Brasil é governado e como eu poderia ajudar em alguma coisa. Percebo que depois de já quase 4 anos de mandato, ainda sei muito pouco. E as minhas possibilidades de realmente realizar alguma coisa, se eu tivesse que fazer uma comparação com a vida privada, eu diria o seguinte: na vida privada, você é presidente de uma empresa, eu tinha 10 mil funcionários, as coisas aconteciam com a minha palavra. E eu descobri que, chegando ao Senado, eu entrei numa SA, que tem 81 acionistas, e que eu sou sócio minoritário, todos são igualitários, e existem grupos formados, e que a política anda de um jeito que você fica simplesmente falando sozinho para certas ideias. Fiquei falando sozinho para ideias como prisão em segunda instância, fiquei falando sozinho como fim de foro privilegiado, fiquei falando sozinho quando denunciei uma cumplicidade entre Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Senado. Não me casse, não me processe, que eu não te julgo. Esse jogo existe no nosso país, o que, de certa forma, desmoraliza a democracia, que deveriam ser 3 poderes, mas quando 2 estão mancomunados, já ficou uma democracia com 2 poderes só. Mas, enfim, nesse quadro todo, e com as perguntas do Dávila e de outros, e com a provocação do presidente Magri, do nosso imediatismo hoje de apertar a tecla e ter o resultado, eu lhe pergunto, com toda a sua experiência, satisfaça um pouco o nosso imediatismo. Como é que o senhor está vendo os próximos 4 anos, os próximos 4 meses que antecede a nova eleição presidencial? Vamos continuar nessa bipolarização? Não haverá realmente caminho para uma terceira via, para um governo de diálogo, para um governo de cultura, para um governo que pense realmente os problemas da nação? Vamos ficar entre 2 populismos? Esse é o nosso destino fatal para essa próxima eleição? Muito obrigado. Muito bom, senador. Olha, eu acho o seguinte: primeiro, vocês sabem que a eleição oficialmente tem 45 dias. Portanto, a campanha eleitoral propriamente dita vai começar lá por 15 de agosto para terminar em 1º de outubro, né? Praticamente só 45 dias. Ela se antecipou exageradamente, né? E surgiu aqui a hipótese da chamada terceira via, para acabar com a chamada polarização radical que se estabeleceu no país. Eu tenho dito com frequência que a terceira via não é uma homenagem ao candidato, é uma homenagem ao eleitor. Então, o senhor, por exemplo, num dado momento vai dizer, pode ser que diga, olha, eu quero o polo tal, portanto, vai votar no polo tal, eleito, tem que cumprir o mandato. Mas pode ser, eu não quero nenhum dos polos, quero uma opção. E a opção é exatamente essa coluna do meio que nós estamos mencionando, né? Não se conseguiu definir, pelo menos em definitivo, a história da terceira via, né? Da coluna do meio. Eu acho que ainda há chance, eu tenho esperança. Claro, você, mais uma vez, otimista. Eu acho que até as eleições pode ainda surgir a ideia de um intermediário, de alguém que não fique em nenhum dos polos e possa oferecer uma opção ao eleitorado, né? Para ser muito pragmático, eu confesso que não é fácil, porque a polarização está muito acentuada. Os senhores percebem pelas pesquisas, ainda há poucos dias eu via uma delas, que dizia que cerca de 70% do eleitorado já se definiu, e definiu em definitivo, confirma o voto, né? Não vai ser fácil, mas não é improvável que isso venha a acontecer. E, de qualquer maneira, enquanto vozes como a sua se levantam, por exemplo, querendo uma opção, ainda é possível no Brasil dizer, olha, não queremos essa briga brutal que está acontecendo em termos praticamente pessoais. Nós queremos ideias. Eu acho que o senhor, o senhor tem uma tribuna, nós aqui, eu e o Macri, de vez em quando, podemos ser convidados e dizer uma palavra. O senhor tem uma tribuna, o senhor, a todo momento, irá reafirmar essas posições que acabou de dizer aqui, né? Eu acho que o caminho é este. Agora, lá, o senhor diz o Senado. Aí, senador, tive longa experiência, né? Várias vezes presidente da Câmara, é preciso dialogar, não é preciso muita conversa, a coisa é assim mesmo. O professor Miguel Reale, o pai, tem uma teoria jurídica que é do fato, valor e norma. Há certos fatos que vão sendo, num dado momento, valorizados de uma tal maneira
que, num terceiro instante, se transforma em norma. Então, aí tem que debater, tem que discutir, tem que insistir, tem que argumentar, enfim, tem que dialogar, que eu penso que é o que o senhor está fazendo lá. Não há outro caminho. Presidente, antes de passar a palavra para o próximo debatedor, eu queria fazer duas provocações aqui. A primeira, o senhor falou aí na possibilidade da terceira via. O senhor não se entusiasma em se encarar esse desafio? Eu não entendi a pergunta de propósito. Bom, a segunda pergunta, então, provocação, seria... se falou muito que o ex-governador João Dória tinha convidado o senhor para ser vice-presidente da chapa dele. Isso aconteceu de verdade? Não, não aconteceu. Eu sou muito amigo do João Dória, né? Há muito tempo, desde o tempo do governador Montoro, né? Nós dois trabalhamos no governador Montoro. Estou falando do Macri de 1984. Né? O fato é que nunca, eu converso muito com ele, mas nunca houve essa... Eu vi uma notícia também de que nós estaríamos juntos numa chapa, né? Mas não é verdadeira, é mera notícia. Bom, vou chamar, então, o deputado Marcel Van Hatten para fazer sua pergunta para o presidente Macri. Sim. Bom. Concordo. Bom dia a todos. Obrigado, Salim. Obrigado por toda essa organização do evento aqui. Hoje, nosso maior benfeitor liberal no Brasil. Nossas homenagens a todos aqui. Obrigado, presidente. Nós todos temos essa consciência que não fosse por você, eu mesmo não estaria aqui hoje e muitos de nós aqui. Então, e não digo hoje só nesse local, hoje como deputado federal também. Muito obrigado, Salim. Eu quero aqui deixar uma pergunta ao presidente Macri, também saudando o presidente Temer, com quem tive ontem o privilégio de estar no jantar, a gente pôde também trocar algumas ideias ali, agradeço muito pela oportunidade dada. Presidente Macri, eu sou hoje deputado federal. Eu fui deputado estadual em 2015 no Rio Grande do Sul e eu tinha muito interesse nas mudanças porque o país passava e o continente todo desde então. E eu fui à Argentina como observador internacional a convite do Instituto Naumann e fui acompanhar o processo eleitoral lá. Fui à sede do Cambiemos, assisti a sua vitória e todos estávamos muito esperançosos de que veríamos uma grande renovação no continente todo e uma renovação duradoura, porque foram muitos anos de esquerda. No entanto, depois de um exitoso governo, o senhor não conseguiu a reeleição. A minha pergunta é, o que o senhor teria talvez feito diferente, apesar de um governo exitoso no campo político, para talvez conseguir ser vitorioso também na reeleição? E o que o senhor acha que deveria ser feito pelo seu campo político, não só para vencer a próxima eleição, porque eu nunca imaginava lá em 2015 que Cristina Kirchner ia voltar ao poder, para ser bem sincero, e como fazer para que essa vitória possa ser duradoura ao longo do tempo, com um projeto político de longo prazo, não só para a Argentina, mas para todo o continente. Muito obrigado. Bueno, la explicación de por qué ellos volvieron al poder, en mi opinión, ¿no? Esto subjetivo, es muy clara. Primero, porque nunca dejaron totalmente el poder, conservaron mayorías en ambas cámaras, mayorías en los sindicatos, en el sector empresario no competitivo, y con lo cual tuvieron la suficiente capacidad no solo de obstruir, sino de sostener sus ideas en un escenario donde la crisis económica que heredamos en el 2015 era asintomática. Ahora que hablan del COVID, la gente no sabía que estábamos mal económicamente porque habían vivido con las reservas del Banco Central hasta el último día. Hoy, la Argentina está pasando un proceso de crisis económica sintomático. La gente lo está sufriendo. Hablamos de 100% de inflación. Esto es muy duro, genera mucha angustia, mucha bronca, y hay una toma de conciencia de que no solo la Argentina necesitaba un cambio político, como los argentinos votaron cuando me eligieron en el 2015, sino también un cambio económico.
Entonces yo creo que en el 23, dentro de un año, volvemos al poder con mandato político y económico de cambio. ¿Por qué? Porque de abajo hacia arriba la gente va a pedir ese cambio político. Creo que eso es una oportunidad inédita en la historia de la Argentina. ¿Está? Volver al poder con un mandato claro, con poder en el Congreso para hacer las reformas, muchas de las que ya el presidente Temer impulsó y se han hecho en Brasil, y además habiendo tomado conciencia que Brasil debería observar, que volver atrás fue muy malo para la Argentina, fue muy malo. Hoy mucha gente de que por una expectativa, volvamos a lo que hablamos al principio, estamos en el mundo de las expectativas. Y nosotros como fuerza, espacio político, yo como candidato a presidente, generé una expectativa muy alta y no pude estar a la altura de esa expectativa. Yo, para simplificar, digo, nos dejaron el país en el tercer subsuelo, 3 pisos abajo de la tierra. Prometí un edificio de 50 pisos, llegué al 10º piso y lejos de 50. Hoy la gente se da cuenta que haber vuelto atrás llevó a la Argentina de vuelta no al tercer subsuelo, al 7º subsuelo. Muy doloroso, pero hay un enorme aprendizaje en la sociedad argentina y eso es lo que a mí me hace ser optimista, que la gente entiende definitivamente que el populismo le engañó y que lo único que nos salva a los argentinos, a los latinoamericanos, es trabajar, respetando las leyes, respetando al que tenemos al lado y siendo parte del mundo. Porque si no somos parte del mundo, no progresamos. El Mercosur se aisló y progresó mucho menos que la Alianza del Pacífico y que el resto del mundo. Entonces hay que tener coraje, así como nos tenemos toda la confianza del mundo para competir en el fútbol, tenemos que competir en todo con el mundo y nos va a ir muy bien. Muito bem. Última pergunta para Paulo Webel, que é ex-secretário de governo e também ex-presidente do Instituto Millennium. Obrigado. Parabéns, Salim, pelo evento maravilhoso. Presidente Temer, presidente Macri, parabéns pelas exposições, pelas reformas liberais que fizeram. Lamento que não tiveram mais tempo para não aprofundar ainda mais as reformas. Minha pergunta é dirigida ao presidente Temer. Presidente Temer, quando o senhor estava como presidente da República, o senhor sofreu duras críticas, muitas delas muito injustas, mas nunca usou o seu poder e os poderes do presidente da República para perseguir, retaliar ou punir os seus adversários. Na sua opinião, um presidente da República ou um ministro do Supremo Tribunal Federal pode usar os seus poderes para retaliar, perseguir ou punir algum adversário ou algum crítico? Ou isso não fere um princípio básico republicano, que é o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade e o princípio da legalidade? Obrigado. Muito bom. A sua pergunta já trouxe a resposta, né? Na verdade, não é possível retaliar ninguém, porque eu acabei de dizer há pouco, que o presidente da República é autoridade constituída, os presidentes, os membros do Supremo, membros do Legislativo, são todas autoridades constituídas, de modo que tem que pautar-se pelo disposto na lei. E eu, de fato, nunca levei em conta as críticas, né? E olha que eu tive críticas, viu, Macri, aqui eu tive um movimento político muito intenso de quem perdeu o poder, muito legitimamente até, se opunha ao governo. Mas eu, na minha cabeça, dizia, bom, à oposição cabe opor-se, a mim cabe governar. Enquanto ele se opõe, eu governo. Essa foi a regra, a primeira regra. A segunda foi de uma tentativa institucional de derrubar o meu governo. Vocês sabem que eu tive 2 pedidos de impeachment, 2 denúncias, que o quórum é pedido de impeachment, né? E o Congresso me conservou, o Congresso me deu a resposta positiva, exata e precisamente por causa disso. Eu nunca retaliei, eu ia no campo das ideias, é claro, no campo das ideias. Aliás, enquanto tentavam me retaliar, eu fazia as reformas do país. Reformas hoje que, por populares que eram,
não foram reconhecidas naquele momento, mas são aplaudidas no dia de hoje. Muito bem, Esperava presidente. aplauso. Nós vamos encerrar esse painel, mas eu gostaria só de fazer um comentário. A livre iniciativa ela é baseada em uma única coisa, o otimismo. Ninguém empreende, ninguém se torna empresário sendo pessimista. E hoje nós tivemos aqui uma amostra incrível de 2 ex-presidentes que, apesar de um quadro bastante turbulento, se mostraram otimistas e confiantes no nosso futuro. Então, queria pedir uma salva de palmas para os nossos 2 palestrantes. Muito obrigado.